Estas palavras de Jô Soares mostram como, infelizmente, os professores no Brasil são vistos. E Jô Soares então dizia o seguinte: o material escolar mais barato que existe na praça é o professor. É jovem? Não tem experiência. É velho? Está superado. Não tem automóvel? É um pobre coitado. Fala em voz alta? Vive gritando. Fala em tom normal? Ninguém escuta. Não falta ao colégio? É um Caxias. Precisa faltar? Ah, é um turista. Conversa com os outros professores? Está malhando os seus alunos. Não conversa? É um desligado. Dá muita matéria? Não tem dó do aluno. Dá pouca matéria? Não prepara os alunos. Brinca com a turma? É metido a engraçado. Não brinca com a turma? É um chato. Chama a atenção? É um grosso. Não chama a atenção? Não sabe se impor. A prova é longa? Não dá tempo. A prova é curta? Tira as chances do aluno. Escreve muito? Não explica. Explica muito? O caderno não tem nada. Fala corretamente? Ninguém entende. Fala a língua do aluno? Não tem vocabulário. Exige? É rude. Elogia? É debochado. O aluno é reprovado? É perseguição. O aluno é aprovado? Deu mole. O professor está sempre errado. E ele acrescenta de forma genial, né, nesse texto o seguinte: mas se você conseguiu ler até aqui, agradeça a ele. Pois bem, está no ar mais uma edição do programa Falando de História. Mais uma edição especial para comemorarmos e entendermos o sentido do Dia do Professor. Roda a vinheta. Pois bem, se você quer mostrar o seu apreço aos seus professores, então deixe o seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações para que você não perca mais nenhum conteúdo novo aqui no Falando de História. Nós estamos no canal Falando de História e esse é o programa Falando de História que vai ao ar sempre aos domingos às 9 da manhã. E hoje, dia 15 de outubro, é o Dia do Professor. Como todas as profissões, ser professor exige muito. Ser professor num país em que a ignorância e o achismo tomaram conta despodorada da sociedade é um grande desafio, não é verdade? Pois bem. E se nesse domingo, dia 15 de outubro, é uma data de homenagem aos profissionais de educação, aos professores, essa data ela surgiu do nada. 15 de outubro é uma data referência na história da educação brasileira. Mas vamos remontar primeiramente ao século XX. Vamos lá para 1948, quando no estado de Santa Catarina, teve e começou a celebrar um dia próprio em homenagem aos professores. A data remonta ao período também, essa data lá de 48 remonta a um período de Dom Pedro I, que nos tempos do Brasil Império, então, lá em 15 de outubro de 1827, baixou um decreto imperial que criou o ensino elementar no país. Então, era um documento conhecido como Lei Geral, que tratava da descentralização do ensino e também de aspectos como a grade curricular e os salários dos professores. Além de ser um marco para a época, e por que não na história da educação brasileira, o decreto não escondia o contexto patriarcal em que o Brasil vivia. Segundo a nova lei, vejam só, meninos e meninas poderiam aprender nas escolas a ler, escrever e calcular. Contudo, o ensino da geometria e da aritmética era exclusivo aos alunos do sexo masculino. Às meninas cabia somente as 4 operações básicas:
No lugar do restante do conteúdo matemático, elas aprendiam as prendas, ou seja, a bordar, a cozinhar, a costurar. Antonieta de Barros é um nome fundamental na educação brasileira e na luta para que todos tivessem acesso ao ensino independente de gênero, raça e classe social. No ensino para todos, né? Filha de escravizados, Antonieta nasceu em Florianópolis, atual capital de Santa Catarina, e ela concluiu o magistério em 1922. Quando começou a lecionar, e ela então criou um curso de alfabetização para pessoas carentes. Engajada, em 1934, foi eleita deputada estadual em Santa Catarina, levantando a bandeira da educação e da igualdade. Graças à sua luta, os professores receberam uma data de referência, no calendário. Em 1963, em um decreto do então presidente João Goulart, a homenagem se estendeu não só mais a Santa Catarina, mas também dentro do calendário nacional. E hoje, que nós professores queremos e temos que lutar para que cada vez mais tenhamos isto, chama-se, além da questão da melhoria salarial, chama-se respeito. Aliás, essa palavra ela é muito preferida por muitos, principalmente quando lhes convém. E a partir do respeito é que teremos de fato a valorização do educador. Aliás, o educador pede respeito, exige respeito, porque o respeito ele deve nortear todas as relações humanas, inclusive a relação professor-aluno e vice-versa, ou pai e professor também. Todas as relações nós precisamos ter respeito, até porque com respeito surge a relação de admiração e de afeto. E o combatido Paulo Freire, por parte, inclusive, de muitos bolsonaristas que falam de Paulo Freire, sem nunca ter lido nada a respeito dele, o Paulo Freire dizia uma frase muito interessante. Ele sentenciava o seguinte: o professor ensinar exige respeito aos saberes e autonomia do ser, ou das educandas, ou dos educandos, e dos educadores e das educadoras. E este que vos fala também diz o seguinte: a educação e qualquer outra área de atuação humana, técnica, científica, profissional, não precisam de palpiteiros que falam daquilo que desconhecem. E é o que nós temos visto o tempo todo. O tempo todo a gente tem visto gente falar sobre educação. Gente que nunca entrou numa sala de aula. Gente que quer falar a respeito do que não sabe. E aí, meus caros, é como se fosse eu aqui querer tecer comentários de como um advogado deve se pôr. Mas eu não sei como é que é a vida do advogado. Eu nunca estudei direito. Então, como é que eu posso falar de alguma coisa que eu não exerço? Mas a educação, ela está cheia de palpiteiros. Gente que cria, inclusive, cursos, coaches, que fazem aquele mundo cor-de-rosa bebê, as soluções práticas, a receita de bolo. E eu digo que educação não é uma receita de bolo. O que pode dar certo aqui no Rio Grande do Sul pode não dar muito certo em outras regiões do país e vice-versa. A verdade é que falar de educação exige também respeito e critério no sentido de entender que, vamos combinar, para falar de educação, assim como em outros lugares, tem que ter também o poder de quem fala por aquilo que exerce de fato. Aquele negócio de que eu não posso falar do racismo do negro, sendo eu não sofrendo do racismo do negro. O tal de poder de fala, Pois é. Nós, professores, ficamos tutelados às teorias de gente que não cai dentro da sala de aula. A pedagogia brasileira, infelizmente, a meu ver, e é a minha opinião, peca nesse sentido, porque ela não fala mais
dos problemas reais da sala de aula. Ela teoriza e cria soluções mágicas mirabolantes que talvez não se adequem a um país onde, infelizmente, nós temos ainda muita gente que não tem nem sequer o ensino médio ou nem precisamos falar do ensino médio, mas que tem o ensino fundamental completo. Num país em que nós temos o analfabetismo, não só aquele que não sabe, né, juntar as letras, como aquele que não entende o que está lendo, o analfabetismo funcional. Nós temos um país em que a educação, ou o que se faz com ela, é que prova o reflexo, né, de que nós estamos vivendo um momento em que, como maltratamos a educação, o estágio que nós nos encontramos hoje é somente uma consequência. Nós precisamos respeitar a educação. E respeitar a educação, como eu disse, não é só dar dinheiro para os professores. Não é somente criar novas escolas. É preciso repensar um modelo de educação que conecte com a realidade de hoje e uma educação que, de fato, faça sentido para o aluno e que valorize quem ensine, porque todos nós passamos pelos nossos professores. É a mãe de todas as profissões. Os dentistas, os advogados, os jornalistas, todos eles passaram por um professor. E, portanto, é a mais nobre das tarefas. E, portanto, a valorização do professor também se dá quando ele, como indivíduo, tenha consciência de que a sua profissão deve ser também encarada como uma profissão diferente de todas as demais. Há uma responsabilidade muito grande quando nós nos intitulamos professores e precisamos ter essa consciência. A todos os meus colegas professores, um excelente dia do professor, um excelente domingo, que possamos no futuro ver um país melhor, um país que respeite seus professores, um país que aprenda também a respeitar os seus idosos, as suas crianças, a sua gente. É isto.